Glória a Deus. Amém? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão felizes? Vamos ficar mais? Isso não é jargão não, tá, gente? Isso é uma verdade, tá bom? Que a palavra do Senhor, ela nos renova, nos traz esperança, e se a gente chega meio cabisbaixo, ela dá um upgrade para a gente sair na força do nosso Senhor e a gente encarar mais uma semana. Amém? Então, a palavra que o Senhor trouxe hoje para nós foi sobre obediência é proteção. Se tiver que dar um nome, um tema para essa palavra, obediência é proteção. E obediência é um assunto muito sério dentro da palavra de Deus. O Senhor, ele não deixa passar batido, ele dá ênfase à palavra dele sobre obediência. E aí eu gostaria de passar aqui, nós vamos passar dentro da palavra do Senhor algumas coisas e alguns versículos para a gente fortalecer essa visão sobre a importância da obediência e de alguns homens também que passaram por momentos e que vacilaram em relação a obedecer. E a gente vê as consequências, mas a gente vê que no final é melhor obedecer do que sacrificar, amém? Aí eu convido os irmãos para abrir sua Bíblia em João 14, 21. João 14, 21. Amém. Parou de piscar, parou do verde. Era só trocar o computador, foi? Depois eu quero saber isso aí. Foi o cabo? Mistério. Aleluia. João 14, 21. A palavra do Senhor fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obedecer é fazer aquilo que está na palavra, obedecer os mandamentos do Senhor. Em Romanos 1:5 também fala: já está na tela? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aqui, esses dois versículos estão falando sobre obedecer, envolve amor e fé. Então, é tão importante para nós que obedecer, ele fala sobre a questão de nós guardarmos, e isso são atos de amor. Assim como também ele fala aqui sobre a fé, obedecer para a obediência da fé entre todos as gentes pelo seu nome. Essa tradução não está legal, não. Deixa eu pegar aqui outra. Deixa eu ver a minha. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Amém? E fala mais em Salmos 81. 81, versículo 10.
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. O meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu o entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouviste, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se lhe submeteriam e o seu castigo seria eterno. Eu, porém, te sustentaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha, te saciaria. Então a gente vê aqui, queridos, que Deus quer que a gente obedeça para que Ele possa nos guardar. Amém? Aqui Deus está falando aqui para Israel que Ele queria que o povo obedecesse Ele para Ele poder guardar. O Senhor, Ele não quebra princípios. Amém? Israel escolheu aqui nesse caso não estar nos caminhos do Senhor. E aí ele teve que ficar sujeito aos inimigos. E o Senhor falou: se Israel me obedecesse, eu estaria livrando ele dos inimigos. Mas ele, opção, ele quis atender aos seus desejos. Ainda bem que aqui a gente obedece ao Senhor, a gente não atende aos nossos desejos. Amém? Amém? E eu vou mais além. Em Gênesis fala sobre a obediência. Ela é bênção para as nossas vidas, como a gente estava falando aqui. Em Gênesis 26, do 1 ao 5. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os seus preceitos e os seus estatutos e as minhas leis. Ele fala aqui, o teu pai obedeceu. Então ele está falando, obedece também. Não vai, fica aqui que eu vou. E ali, quando ele obedece, foi um momento de seca, onde todos desciam para o Egito, que era o celeiro, né, na época lá. E ele não faz isso, ele fica e ele obedece a palavra do Senhor. E aí no versículo 12, pelo fato de ele ter obedecido, olha o que aconteceu. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Aqui tem um princípio. O Senhor o abençoava porque ele obedeceu ao Senhor. Então, queridos, obediência, como falei, é proteção, mas obediência também, ela traz para nós, sabe, um momento em Deus que a gente precisa alcançar. Porque se nós não fizermos isso, nós não formos para esse lugar, a gente é como se a gente estivesse sozinho, do nosso jeito, fazendo as coisas, na força do nosso braço, e sendo independente. E aí, depois, quando a coisa aperta, a gente vai para o Senhor e pede: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí, dentro desse contexto, tem dois personagens que eu queria falar com vocês que teve um probleminha para obedecer o Senhor. O profeta Jonas
e Pedro. E a situação acontece nos dois casos em Jope, que hoje é Tel Aviv. Jope é uma cidade portuária, ali é na costa do Mediterrâneo, que era um porto onde diz que até a madeira para construir o templo entrava por ali. Nós tivemos a graça de conhecer. Diziam até que, né, a suposição que seria a casa de Simeão, o curtidor, onde Pedro ali recebeu, ficou, que foi recebido, Pedro foi recebido nessa casa e ali ele ficou, né? Mas esses dois homens, eles tomaram uma decisão. Eles receberam uma palavra do Senhor, tanto Jonas como Pedro, e eles tomaram uma decisão. Jonas tomou uma decisão contrária quando ele recebeu a palavra do Senhor, primeiro a Jonas, vamos lá rapidinho, versículo 1 e 2. Quando ele chega e o Senhor manda ele levar a palavra para Nínive. Jonas 1, 1. Jonas 1, 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui o profeta, ele obedece à voz do Senhor. Ele vai para Nínive para poder levar a palavra do Senhor para os ninivitas? Não. Ele, o que ele faz? O contrário. Ele vai, sai de onde ele estava e vai para Jope, compra uma passagem para ir para Tarso. Primeira coisa, quando a gente está desobedecendo a Deus, vem prejuízo. Já gastou dinheiro que não era para gastar. Já comprou passagem que não era para ter comprado. E aí ele vai, compra essa passagem e pega um navio fenício e vai em direção a Tarso. Só que os planos de Deus era trazer um avivamento para a cidade de Nínive. E Deus, mesmo ele recebendo uma palavra de Deus para essa cidade, o profeta, não obedeceu a Deus. Às vezes a gente passa por situações que Deus dá uma palavra para a gente, e quando a gente não está em linha com aquilo que Deus quer para a nossa vida, a gente faz ouvido de mercador, a gente não obedece, a gente faz do nosso jeito. E aí a gente, quando toma esse tipo de atitude, a gente entra em algumas guerras, algumas batalhas que não são batalhas nossas, batalhas que não eram para ser guerreadas. Porque a gente está fora da vontade de Deus para a nossa vida. Está fora daquilo que Deus falou para você fazer. E a gente não obedece e a gente toma nossa atitude porque eu não concordo com isso que Deus está fazendo. Mais à frente a gente vai entender por que Jonas, o profeta, tomou essa atitude. Não foi por acaso. Ele simplesmente, eu não vou obedecer e tchau, eu vou lá para Tarso. Existia um motivo, né? Assim como também, aí Pedro, também em Jope. Vamos lá em Atos 10. Antes de Atos 10, Pedro, ele estava ali em Jope, e tem um milagre da ressurreição de Dorcas. E ali eles ficaram maravilhados e pede para Pedro ficar mais tempo ali na cidade, e ele fica com eles. Só que
Deus tinha outros planos também para Pedro ali naquela cidade. Em Atos 10, a palavra fala o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Então, era uma cidade que, segundo historiadores, a uns 60 quilômetros. É como fosse de Xerém ao Recreio. Tá? Então, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, como toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam sob suas ordens, havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Aqui você vê que Deus já começou uma movimentação. Ele fala para Cornélio, detalhe, vai lá, vai falar com Pedro, que está na casa de Simeão, o curtidor de couro. E ele vai falar para você o que você deve fazer. Até aí tudo bem. O mover de Deus toca no coração de Cornélio, e mais falta falar com Pedro. E aí a gente vem agora no versículo 9. No dia seguinte, quando estava a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer. Enquanto preparavam a comida, aqui era por meio-dia, então veio aquele cheiro da comida. Ele estava no terraço, subiu. E aí ele teve fome. Quem é que não passou por isso, gente? Né? Aí, tendo fome, quis comer comida. Sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia como um grande lençol preso pelas 4 pontas e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma impura e imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz: não faça tu impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então o objeto foi recolhido ao céu. Aí a gente vai ver agora o motivo de um e o motivo do outro dizer não para Deus. Né? Jonas, por que Jonas correu, foi para Tarso? Porque aquele povo assírio era um povo cruel, era um povo mau, era um povo que empalava os seus inimigos, cortava as cabeças coletivamente, esquartejavam, e a pessoa viva eles abriam ela, trazia aquele terror. E eles sabiam que era um povo inimigo do povo de Israel. E aí ele não concordava com Deus. Como é que pode um povo desse, com toda essa crueldade, o Senhor vem agora com misericórdia e pede para levar uma palavra para eles se arrependerem e se converterem? Não, isso não está certo. Isso não. Não concordo com isso. Eles têm que pagar, eles têm que ser exterminados. Olha a maldade deles, você não está vendo? Não aceito isso. Outro motivo também, o medo. Porque, gente, você sozinho entrar na capital dos assírios, falando que dentro de 40 dias, se não se arrependesse, o Senhor ia acabar com tudo.
É a mesma coisa você chegar dentro da torcida do Flamengo, bota o Valmir com a camisa do Vasco e passa lá no meio. Gente, está entendendo assim como é que é o negócio? Que aí é muito fácil a gente chegar e julgar Jonas. Mas a situação era muito crítica. Por mais que ele confiasse em Deus, essa empreitada era muito pesada. O que estava em jogo ali era a vida dele. E ele não aceita isso. Não aceita, porque ele não concorda com Deus, primeiro já começa aí. Ele não concorda com essa linha de Deus de chegar e levar misericórdia para eles. Tanto é que mais à frente a gente vai ver que ele fala isso, que eu sei que o Senhor é misericordioso. E aí vem para os nossos tempos, quantas vezes que a gente chega e a gente se coloca no lugar de Deus achando que tem pessoas que merecem misericórdia e outras não. Quantas vezes a gente acha que uns merecem chegar à salvação, levar a palavra, mas outros a gente fala, não, esse não tem jeito, não adianta. Esse aí não adianta levar a palavra. E hoje que a gente está vivendo um mundo de polarização, que vai piorar, como é que fica? Na época de Cristo ali, levando a palavra para aquele centurião, levando para os romanos que estava subjugando o povo de Israel. Você acha que todos os judeus concordavam com isso? Eles queriam, era revolta, revolução, acabar, passar na espada, porque o jugo dos romanos era pesado. Roma, eles invadiam todo o império, queridos. Eles invadem uma nação por dois motivos: saquear, pegar ali as riquezas e escravos. E quando eu falo riqueza, ele está com os impostos ali para levar para o seu império. Só mesmo Alexandre o Grande que pegava também a nata e levava a sabedoria. Ele não acabava com uma nação. Mas tu imagina, chega um povo e agora isso aqui pertence a gente, vocês vão trabalhar e vão pagar impostos para outra nação. E a gente vai dizer que eles merecem também salvação? A gente vai querer juízo. Juízo. Porque a gente olha e fala o seguinte, não está certo isso. Que vem a mão de Deus pesar sobre eles. Sim ou não, gente? Não é? Mas Deus não vê como a gente. Deus não tem o nosso coração. Salvação são para todos. E João 1:11 fala assim: ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, que creram no seu nome, deu-lhe poder para serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que confessaram o nome de Jesus têm o poder de ser chamados filho de Deus, aos quais não foram escolhidos pelo sangue, nem pela carne e nem por homens, mas por Deus. Então você que aceitou Jesus como seu Salvador, você foi escolhido por Deus. Não foi homem, não foi sangue, não foi carne, não foi um homem que chegou e vamos conversar. Foi Deus. Então Deus, Ele manda a palavra dele para todos, sem acepção de pessoas. Mas aqueles que o aceitarem, não importa, pode ser um matador, pode ser uma pessoa perseguidora, não importa. Se aquela pessoa receber a palavra e confessar Jesus Cristo como Salvador, esse será salvo. E aí a gente vê o profeta nessa doideira dele, essa crise existencial com Deus,
que não, primeiro, que não concorda, não aceita. Gente, porque é maravilhoso quando Deus está só falando palavras de bênção. Mas quando Deus fala o seguinte, abre mão disso. Aí não está alinhado com o que eu penso. Deus, é isso mesmo? Tem que alinhar. Mas é tão legal, tão cheirosa, tão linda, maravilhosa. Abre mão, é laço. Mas eu não vejo laço, só fala palavras lindas, macia. Abre mão que é laço. E a gente insiste, a gente faz e depois a gente leva na cabeça e a gente perde um tempo terrível. Porque a gente não obedeceu. Fizemos algo que a gente não concorda com Deus, fizemos algo que não estava alinhado com o coração de Deus, mas estava dentro do meu coração. E no final, a verdade é essa, tá, gente? Infelizmente, a maioria das vezes a gente não obedece. A gente faz o que a gente acha que é certo. A gente faz o que a gente olha, a gente raciocina, a gente vê a situação e a gente fala assim, eu vou por aqui. Não espera, não ora ao Senhor, não espera uma direção e a gente vai fazendo porque aos meus olhos, as minhas vontades, o meu querer vai falar mais alto e eu vou fazer aquilo que eu acho. Assim como Jonas fez. O que eu acho era o seguinte, Deus está errado. E eu não vou fazer o que Deus quer. E eu vou para Tarso, vou fugir de Deus, como se a gente pudesse fugir de Deus. E ele vai lá para o porão, para ficar bem escondido, mas Deus acha no porão. Não adianta depois você correr de Deus e ir para um porão, que Deus vai te achar. Não sei qual é a caverna que tu está, mas Deus vai te achar. Porque a vontade de Deus vai prevalecer. Seja por bem ou por mal. Jonas não precisava passar por tudo aquilo que ele passou. O processo de Jonas foi bem diferente do de Pedro. Jonas, o processo dele de volta, até ele se arrepender, foi muito mais doloroso. E não como o de Pedro. Pedro, aquilo que estava acontecendo ali no lençol, estava indo de encontro à lei. Porque eles eram judeus, amém? E eles obedeciam à lei. E a lei falava que não era para comer isso. Nós hoje na escola bíblica, nós aprendemos sobre isso. E aí, porque a lei dizia isso. E ele fala, de modo algum. Até que Deus falou para ele. No 16, isso aconteceu 3 vezes. Não, no 15. Pela segunda vez lhe disse a voz, não faças tu impuro ao que Deus purificou. Mas naquele momento, Pedro, ele estava dando essa negativa, mas ele não entendia o momento profético e aquilo que estava para acontecer. Porque Atos 10 foi um marco para nós gentios, onde o evangelho chegou nos gentios. Glória a Deus por isso. Foi nesse momento, a partir daí, essa visão, Deus estava começando a preparar o coração de Pedro para aquilo que ia acontecer na casa de Cornélio. E aí, mas até então ele não estava entendendo. E aí a gente seguindo mais à frente, no 17, estando Pedro refletindo, porque ele não estava entendendo ainda aquela visão, sobre o que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam na porta perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, quer dizer, ele ainda estava ruminando aquela visão. Aí o Espírito Santo fala com ele. Simão, 3 homens te procuram, levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Naquele momento ali, Deus estava não duvidando, porque Deus estava quebrando uma barreira em Pedro, porque até então a palavra estava sendo pregada para os judeus. E aí
Deus manda Pedro, ir para a casa de um gentil. Entende isso? Os judeus não se relacionava com o estrangeiro. E aí, de repente, Deus manda ele para lá e diz, não questiona, obedece e não questiona. Será que a gente fala o contrário? Questiona em vez de obedecer, gente? Misericórdia, Jesus. Semana passada, a pastora Esther falou sobre murmuração. Será que a gente, em vez de obedecer, nós temos um coração, poxa, o Senhor deu uma palavra, tudo, eu recebi aqui no coração. Ou a gente chega e começa a questionar, é Deus mesmo? Não concordo com isso. Não tem a ver com o que eu estou vivendo aqui, o que eu estou querendo. Eu quero é isso, e Deus está falando para ir para a direita, para a esquerda, eu quero ir para a direita. E a gente começa a murmurar com Deus, com a gente mesmo, não, tentando arrumar uma justificativa para poder fazer aquilo que a gente quer, que é ir para a direita, não ir para a esquerda. E Deus é maravilhoso que ele chega, ele sabia muito bem o que estava no coração de Pedro, e ele fala, não duvidando, pois eu o enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse, sou eu a quem procurais. Qual é o motivo pelo qual estáis aqui? Ele respondeu, Cornélio, centurião, tudo mais. Aí eu não vou falar tudo. Aí lá no 34, abrindo Pedro a boca, disse, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Ali ele entendeu o que Deus, tudo aquilo era para aquele momento, e ele levou a palavra, e enquanto ele estava falando, o Espírito Santo veio e desceu sobre eles e foram batizados. E aí, Pedro entra numa furada, porque agora, 60 quilômetros dali, ele vai para Jerusalém. Só que já vão na frente e já falam lá em Jerusalém, Pedro está levando a palavra para os gentios, não está levando para os judeus. Como é que é, entrando na casa de gentio? Meu irmão, todo mundo questionou Pedro. Uma atitude em obediência à voz de Deus. Mas quando Deus está no negócio, querido, Deus testifica, Ele confirma. E todo mal-estar cessa, todo revolto cessa, porque Ele não deixa dúvidas no ar. Porque é Ele, e quando a gente obedece, sabe, mesmo eu não estou entendendo como o Pedro aqui não estava entendendo, mas ele seguiu, ele foi na casa de Cornélio, em Cesareia, ele saiu de onde ele está para ir na casa de um gentio, mas obedecendo a voz do Senhor. Sabe? Deus mexeu na situação e ajustou tudo. E aí em Atos 11, eu estou pulando bastante coisa, depois vocês leem, isso aí é maravilhoso. E em Atos 11, Pedro chega a Jerusalém. E lá no final, lá para o 17, final não, 17, tem muita coisa ainda pela frente, mas não vou chegar lá. Ele, no final do versículo 17, quando ele está sendo questionado pelos judeus, ele fala assim, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Se Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios, quem sou eu para dizer que está errado? Só basta para mim eu obedecer e pronto. Então tem coisas, querido, que a gente vai viver, a gente não vai entender, mas a gente tem que caminhar debaixo de uma obediência, de uma palavra de Deus para a nossa vida. E não questionar Deus. Que lembra que eu falei sobre obediência, são atos de amor e atos de fé? Porque nem sempre nós vamos caminhar debaixo de algo que eu estou entendendo, como Pedro. Mas ele obedeceu, e se nós temos uma palavra, a gente precisa segurar nela e caminhar, mesmo que a gente passe por um momento sem entender.
E a gente precisa ter esse coração obediente, queridos. Porque senão a probabilidade de erros aumenta muito. E a gente sofre situações como a gente não era para estar sofrendo, como lá em Salmos. Quando Deus está falando, queria eu livrar o meu povo dos inimigos, mas eles não escutaram a minha palavra e deram vazão às suas vontades do seu coração. Enquanto a gente ficar dando vazão para os nossos desejos, as nossas vontades, e não obedecer a palavra do Senhor, que é proteção para a nossa vida, nós vamos estar pecando, vamos estar quebrando princípios, e aí vai vir as consequências. Porque toda decisão que nós tomamos, queridos, tem consequências. Consequências boas ou consequências ruins, mas vai ter consequência sempre. E aí, como eu falo sempre de responsabilidade, nós temos que chamar a responsabilidade para nós, sabe, para a nossa vida, e assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões. E mesmo que a gente não entenda, obedecer o que Deus está falando para nossas vidas. Tem coisas que não tem discussão. Roubar é de Deus ou não é? Claro que não. Perdoar é de Deus ou não? É um mandamento, é uma ordem, uma ordenança, é para perdoar. E se você não obedece, você está em desobediência. Que nós vamos ler aqui na palavra, que é igual ao pecado de feitiçaria. Essa semana, foi quem? Nós fomos deixar a Raquel, lembra na tua esquina? Umas 6 pessoas de branco e uma, eu nunca tinha visto aquilo na rua, e uma de vermelho, com uma capa preta, com um chapéu, tridente, assim. Eu falei assim, caramba, cara, coisa tá. E aí ontem, a Elane e a Patrícia me levaram lá em casa, né? Subiu pela rua de trás ali, e tinha um grupo também de branco, e uma cigana lá também. E aí a gente fala assim, que absurdo, eles estão isso, aquilo, tal, mas quando a gente não obedece a Deus, é igual a eles. Aqueles que a gente julga, está errado, não sei o quê, como é que pode, não tem visão, pessoas que ignorantes, não sabem o que é o amor de Deus, não conhecem a Deus, deram as costas para Deus. Quando a gente desobedece a Deus, nós estamos tomando o mesmo tipo, fazendo o mesmo tipo de pecado. Que a palavra diz é igual ao pecado de feitiçaria. E 2 Samuel fala, 1 Samuel, desculpa, 15, 22. Bota aí, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é de que a gordura dos carneiros. Seguindo. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, aquelas pessoas que eu achei, caramba, como é que pode, pessoas ignorantes, sabe, servindo ali, mas toda vez que a gente desobedecer, a gente está agindo como eles, querido. E aí é muito fácil a gente julgar eles, enquanto que a gente está na casa de Deus e como fazendo pecados de feitiçaria. Por isso que eu falei, poxa, liberar perdão é para obedecer, gente. Se tem alguma coisa mal resolvida, é para liberar perdão. É ter que ir até essa pessoa e resolver. É para obedecer. A palavra não diz assim, poxa, mas essa pessoa, eu estou vendo uma oportunidade. Quando você tiver uma oportunidade, você vai lá e libera perdão. Não! É para obedecer. Você vai lá, sabe, ora ao Senhor. E, Senhor, eu entrego essa situação e eu quero obedecer aquilo que está na tua palavra. E vai lá e resolve.
Não é de acordo com o meu estado de espírito, hoje eu estou legal, amanhã não estou mais ou menos, mas quando eu tiver 100% eu vou lá e... Não! Porque se você tem uma situação com uma pessoa que você não liberou perdão, você está em pecado de feitiçaria. Então é muito sério, sabe? A palavra de Deus. Por isso que eu falei, a palavra de Deus, quando fala de obediência, ela é profunda, ela dá uma importância muito grande, sabe, sobre a obediência. Em amor, fé, proteção, mas precisa que a gente haja como tal. Às vezes a gente não faz as coisas, querido, porque o meu emocional está abatido. Porque eu não estou bem, aquela pessoa me feriu muito. Às vezes a gente fala assim, poxa, como é que eu vou liberar para a pessoa que me machucou? Como? Essa pessoa não é digna, ela estava errada, essa pessoa fez a besteira, tudo mais. Mas Deus, da sua infinita misericórdia, quando Ele fala para você liberar perdão, o perdão é para você também. É para tratamento para nós. Porque essa situação está fazendo mal para você. E o Pai não quer que você sofra nessa situação, porque precisa resolver, zerar, alinhar, para você dar continuidade, não ficar preso. Porque se você não libera perdão, é como se tivesse grilhões te travando, você não consegue ir à frente. E o Senhor sabe da necessidade que nós precisamos liberar perdão para a gente poder seguir em paz. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Tanto Pedro como Jonas, eles tinham uma tarefa, que era levar a palavra de Deus que ia trazer avivamento. Jonas ia levar a palavra de Deus para os ninivitas, para eles serem avivados. E Pedro ia levar para os gentios, para eles serem avivados. Tanto é que nós estamos hoje aqui, glória a Deus por isso. Amém? É isso mesmo? Foi a festinha. Aleluia. Então, vem para cá e a gente vai, vou correndo aqui. E aí, Jonas, eu falei do processo de Jonas. Queridos, Jonas, ele precisava sofrer tanto. Ele foi para o barco. Do barco, ele foi lá para o fundo do barco. A palavra diz que eles remavam em direção à praia, à terra. Eles não conseguiam. Quem já pegou um vento contrário remando, sabe o que é isso? Eu já peguei isso aí. É horrível. As tuas forças, você não aguenta mais. Tem hora que vontade de vomitar, entendeu? É horrível. Não adianta você lutar contra o vento. E aquele vento era um vento mandado por Deus. E Deus tem uma palavra, tem um propósito na vida de cada um. Por isso que eu falei, é por bem ou por mal, mas você vai. Se Deus tiver que levantar um vento contrário na sua vida, para Ele te atrair para onde Ele quer que você fique, para voltar, para fazer aquilo que Ele quer, Ele vai mandar um vento contrário. E aqueles homens no barco ali, eles começaram a orar pelos deuses deles. E eles lançaram a sorte, caiu a sorte quem? Jonas. E aí o capitão foi lá falar com ele, olha, aconteceu isso, fala você, aconteceu alguma coisa? Não, ele tinha consciência do erro dele. Não arrependimento, consciência. Porque quando a gente erra com Deus, a gente sabe que errou. Não tem inocente, como a gente fala aqui. Não tem inocente. Agora, arrependimento é outra situação. E ele ali, naquele fundo do navio ali,
ele fala, eu sei por que está esse vento contrário. Porque, meu Deus, ele começa a falar que ele mandou eu fazer algo e eu não fiz, e eu fugi. E aí ele mesmo fala o seguinte: se me jogar no mar, esse vento vai parar. E os homens oram a Deus e falam: olha, eu estou entendendo, mas é melhor ele do que a gente, entendeu? Então vamos jogar no mar. Ele é jogado no mar. Jonas estava preferindo a morte do que fazer a vontade de Deus. Porque quando eles iam jogar ele no mar, ele ia morrer, queridos. Ele ia morrer. Do que fazer a vontade de Deus. Tem gente que está morrendo, mas não quer obedecer à vontade de Deus. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, mandou um peixe grande, que guardou Jonas ali. Eu não sei em que situação você está, se foi jogado no mar, já esperando, já acabou, não tem mais jeito, ou se você está dentro de um grande peixe, está numa situação, já está dentro desses 3 dias, se está no primeiro dia, se está no segundo, ou está no terceiro dia. Dentro do peixe você não tem perspectiva de nada, é só escuridão, é só as ondas. Quem disse? Mas Jonas pegou forças e lá dentro do peixe ele orou ao Senhor. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que acabou, não tem mais jeito, aquilo que eu era para fazer, o tempo já passou, eu não vou fazer mais, não é mais para mim, isso aí morreu para minha vida, agora estou só contando os dias, sem perspectiva. Mas eu tenho um recado para você. Nessa situação, se você se humilhar, orar, buscar de ter o coração o Senhor, pedir por misericórdia. Você pode estar dentro de um peixe, você pode estar dentro de um lugar, na escuridão, sem perspectiva, que o Senhor vai trazer o escape. Porque foi nessa hora que Jonas reconheceu, o peixe jogou ele na terra. No Jonas 2 fala: orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe, disse ele, na minha angústia. Ele estava super angustiado. Deus levou ele para uma situação que ele estava ali angustiado, num momento difícil, bravo, mas ele fala, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei. Ali era sepultura, era morte, querido. Era morte. Mas mesmo assim, ele tirou força e ele orou ao Senhor. Então aquilo que para você parece morte da tua vida, que você já jogou a toalha, que você falou que não tem mais jeito, se você clamar ao Senhor, o Senhor vai ouvir. Vai ouvir. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me respondeu. Não importa onde você está, não importa a situação, mas Ele vai responder. Ele vai responder. Das profundezas da sepultura gritei, e tu me ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares.
e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Que situação, querido! Eu desci até os fundamentos dos montes, as trancas da terra prenderam-se para sempre, mas tu fizeste subir a minha vida da cova. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrarei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que apagam aos ídolos vão, afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com cântico de ações de graça, te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a vida. Palavra do Senhor eterna, vem o escape. A situação de Jonas era desesperadora, mas o Senhor escutou. Eu não sei o que tu está passando, se tem situações que está à beira da sepultura, situação que você não consegue mudar, seja na família, seja na saúde. Só, querido, você mesmo estando dentro das entranhas do peixe, você tem que tirar uma oração das entranhas sua e oferecer para o Senhor, sabendo que obedecer é amor e é fé, é crendo que Ele pode mudar essa situação, porque a última palavra sempre será do Senhor. Não olhe para a situação, olhe para Deus, coloque o teu coração nele, de onde vem o escape.